Boa noite, igreja. Isso foi o que eles declararam nesses dias. Eles foram lembrados o quanto eles são amados, sim ou não? E obrigado por estarem aqui. Vocês me deixam até um pouco menos nervosa. Estar ali esses 3 dias, de fato, foi um grande desafio. Uma alegria no Senhor, mas de fato um grande desafio. Poder ministrar para eles. Eu quero também aqui agradecer. Gente, que equipe linda. Vocês me constrangeram com alegria no servir. Eles são incansáveis, imparáveis. Acho que dormiram pouco, pouquíssimo. E toda vez que a gente encontrava com eles estavam sempre brincando. E assim, uma alegria muito linda. Então, eu quero desafiar você, lá no teu devocional todo dia, lembrar dessa equipe e orar por eles. Para que o Senhor sustente, para que o Senhor continue renovando as forças deles, para que eles não desistam de continuar servindo. Porque o esforço de vocês não é em vão. O Senhor tem visto e Ele vai cuidar, Ele vai honrar. E que o Senhor continue levantando trabalhadores para essa seara, amém? A seara, o trabalho é muito, é árduo. Então que o Senhor continue acrescentando muito mais pessoas para essa equipe. Que venham com muito amor também, porque tem que amar, né, gente? Eles gostam de ser amados. Durante esses dias, eu vou precisar que vocês me ajudem, tá bom? Durante esses dias, quem foi o nosso personagem principal? Ai, que lindo! Eles não esquecerão mais o personagem. Porque Jonas, ele foi conhecido como profeta. Ai, muito emocionada. Jonas foi conhecido como profeta fujão. E nós aprendemos tantas coisas com Jonas. A primeira coisa, quando Jonas ele recebe a missão de ir ele aceita? Jonas endurece seu coração, diz não à voz do Senhor e vai para onde? Para Tarsis. E aí nós começamos a ministrar sobre a vida deles, que na nossa caminhada, muitas vezes nós mudamos a rota. Nós não obedecemos à voz do Senhor. Eu não sei qual a circunstância que você tem vivido, eu não sei por onde você tem andado. Eles entenderam. Muitos aqui estavam na rota errada. E pais desses adolescentes, responsáveis desses adolescentes, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida deles liberdade. E vocês estão recebendo de volta adolescentes transformados. Adolescentes que refizeram a rota, que reconheceram que o lugar onde eles estavam não pertenciam a eles. E eles tomaram a decisão por Cristo. Tem muitos aqui que ainda não tinham tomado a decisão por Cristo, mas entregaram a sua vida. Então ali o Senhor já honrou, o Senhor já ouviu, já respondeu, porque vidas se entregaram. E eles fizeram assim como Jonas. Jonas, a gente sabe que Jonas ele foge, ele compra uma passagem para ir para Tarsis, se esconde no fundo do porão, e eles entenderam também que porão não foi feito para eles. A escuridão não foi feita para eles, assim como também não foi feito para você e nem para mim. Esse lugar de fuga nos cobra um preço muito caro. E ali naquele porão, começa o que, gente? Interessante que nós aprendemos também que enquanto Jonas estava no porão, ele estava o quê? Gente, ele estava dormindo. É interessante que quando a gente desobedece, a gente acha que está tudo bem, a gente tira até um cochilo, acha que nada vai acontecer, né? Aqui Deus, ele não, e nós temos a ousadia de pensar que Deus, ele não está nos vendo. Mas Deus, ele nos vê sim ou não? Deus, ele nos vê. Independente do porão aonde eu tente me esconder, independente do quarto mais escuro que eu tente me esconder, independente da rota mais distante que eu tente andar, que eu tente ir, Ele te vê.
E nós não conseguimos escapar dos olhos do Senhor. E ali Jonas, naquele porão, o que acontece? Eu sei que vocês já estão cansados, uma tempestade. O Senhor manda uma tempestade para Jonas sair daquele lugar. E mais uma coisa que nós aprendemos. O Senhor também manda tempestade na nossa vida. Uma hora, o dia ruim vai chegar, justamente para que você possa retornar e entender que aquele não é o seu lugar. A desobediência. Eu falei que eu não ia chorar. A desobediência de fugir da voz do Senhor nos cobra um preço muito caro. Muito caro. Então eu não sei por onde você está andando. Eu não sei se hoje você chegou aqui como Jonas Fujão, como alguém que desobedeceu. Mas eu quero te dizer, não espera a tempestade chegar. Hoje é dia de fazer a rota. Hoje é dia de voltar para Jesus. Hoje é dia de reconhecer que o lugar onde você está não pertence a você. Porque eles já fizeram essa decisão, amém? Nós também tivemos um tempo no sábado pela manhã, onde cada grupo foi separado e teve a rota de conversa. E ali o tema foi despertar. Na sexta-feira à noite eles reconheceram, eles voltaram. E no sábado pela manhã, cada um tentou entender quais desvios têm nos tirado dessa rota. Para eles, muitas vezes tem sido rede social, muitas vezes tem sido amizades ruins, às vezes o complexo de inferioridade, muitas vezes também, sabe, aquele sentimento de não se sentir amado. Sabe, pai, mãe, nós estamos numa corrida tão desenfreada para que não falte nada para os nossos. E está faltando o principal. Às vezes os nossos filhos estão gritando por atenção. Estão gritando por amor, para serem notados, para serem vistos. E nós estamos simplesmente deixando para depois. Deixando para depois. Aí de repente aquela criança que só tinha 4 anos, que chamava a sua atenção para você ir brincar com ela, já tem 12 anos e não está sabendo como lidar com as emoções. Porque não adianta a gente fugir ou até mesmo terceirizar. Eu aprendi isso muito na maternidade. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é minha de ensinar o meu filho. E às vezes a gente está fazendo o quê? Terceirizando. Pega aqui, mãe, vó, esse menino aqui, só Jesus na causa. Não sei mais o que fazer. É bom pedir socorro? Claro que é. Porque afinal de contas, a maternidade ela não vem com manual de instrução. Ou vem? A gente tem mania de dar opinião às vezes, né? E aquilo que é bom, claro, que a gente recebe, a gente aceita. Mas a maternidade ela não vem com manual de instrução. E aí a gente vai ter que ir aprendendo na prática. É ali, Jesus, como a minha foi desafiadora. Primeiro filho foi muito desafiador. Mas o Senhor está dando graça em nome de Jesus. A frase que eu digo para ele: meu filho, calma, nós vamos aprender junto. Tem paciência, nós vamos aprender junto. Né? Então, por favor, pais, olhem para os seus filhos. E tudo isso foi tratado com eles ali para que eles fossem curados. Então vocês estão recebendo de volta mentes curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos isso sobre a vida deles. Que esse quarto escuro não pertence a eles. Que querer viver a vida do outro não é tão importante assim. Que a vida deles é muito mais importante. Mas como você tem valorizado o seu filho? Eu não estou aqui para ensinar vocês a criarem os seus filhos, mas eu estou aqui com um pedido, um apelo. Olhem para eles, sentem com eles, conversem com eles, ouçam o que eles têm a dizer, por mais assustadores que às vezes seja.
Mas se eles não tiverem em vocês essa segurança, eles vão começar a encontrar pessoas lá fora, que não tenham o mesmo temor do Senhor e a mesma orientação para guiá-los. Eles estão começando na vida. Eles estão começando. Ainda está tudo muito confuso aqui. Eles não sabem ainda ao certo o que eles querem, profissão. Então a nossa responsabilidade é ensiná-los. Eu não posso deixar de falar para vocês Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4. Escute, povo de Israel. O Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. E não deixem de ensiná-la aos seus filhos. Nós temos ensinado aos nossos filhos sobre amar ao Senhor de todo o coração? Os nossos filhos têm visto esse amor em nós? Os nossos comportamentos têm revelado a quem nós de fato amamos e a quem de fato nós precisamos? O Senhor de fato mora na tua casa? Como é o teu relacionamento? Uma das coisas que o Senhor me cobrou, e às vezes até Arthur brinca: mamãe, não precisa gritar não. Falei: Jesus, me ensina, Senhor, sem gritaria na minha casa, em nome de Jesus. Porque é bíblico, né? A mulher não pode ter gritaria. Falei: Senhor, me ajuda. Guarda sempre o coração e as leis que estou ordenando, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem, e a escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Nós vivemos em um tempo aonde de fato as redes sociais têm tomado às vezes até, aqui o conteúdo dentro de casa. Aqui, meu filho, para eu poder ter um pouco de paz. Aí o celular. Porque nós não queremos mais ter esse cuidado, esse olho no olho. A paciência parece que ultimamente diminuiu, Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para que a gente possa voltar de novo a dedicar tempo aos nossos filhos, porque eles estão clamando por socorro. Nunca se ouviu falar em uma geração mais depressiva, em uma geração mais ansiosa e uma geração mais vazia do que a que nós estamos vivendo hoje. E é muito difícil dizer isso. A culpa tem sido nossa, porque nós temos sido omissos à responsabilidade que nos foi dada. Eles estão voltando para casa, dizendo: olha, eu encontrei Jesus. Jesus falou comigo. Eu senti um mover do Espírito Santo. E a pergunta no final foi: e agora? E quando eu voltar para casa? Quando eu voltar para a escola, para os amigos, como é que vai ser? A responsabilidade é sua de continuar ensinando. A responsabilidade é sua, árdua. Assim como nós precisamos sair todos os dias para o trabalho, para trazer o sustento. Essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigada, Deus abençoe. Essa é a nossa responsabilidade. E em nome de Jesus, o Senhor, Ele não tem deixado faltar. Mas que dessa mesma forma, nós possamos nos empenhar para cuidar da nossa geração. Porque eles são o presente, mas eles também são o futuro. Que tipo de geração nós vamos encontrar daqui a 10 anos? Nós declaramos que eles, daqui a uns anos, vão estar ali, organizando, cuidando. São eles. Mas essa equipe não consegue fazer sozinha. Eles têm feito a parte deles com muito vigor,
com muito amor. E que os pais também entendam isso. E também se dediquem em cuidar. A maternidade não é para ser solitária. Nós precisamos de ajuda. Para isso eles estão aqui. Mas eles também precisam da ajuda de vocês aí, para continuar cuidando aqui, para que tenhamos em nome de Jesus, futuros missionários, amém? Ministros de louvor, as professoras do culto infantil, eu amo o ministério infantil, as professoras do culto infantil, já tem, ó aí gente, já está levantando, Jesus já está levantando. E que nós, em nome de Jesus, possamos continuar empenhados em cuidar dos nossos filhos, inculcar a palavra do Senhor na mente deles. Nós declaramos que não há mais depressão. Nós declaramos em nome de Jesus que não há mais ansiedade. Eles foram livres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você tem autoridade, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, para declarar isso na vida deles todos os dias. Quantas vezes a criança sai para a escola? Desculpa, os adolescentes saem para a escola e a mãe não olha nem no olho, não diz nem Deus te abençoe. Lá em casa o Senhor me incomodou muito. Todos os dias, ainda que a gente não tenha tempo de tomar café com o Arthur, mas a gente senta com ele, ele toma o cafezinho dele, mas antes disso nós fazemos o nosso devocional. Eu não posso deixar o meu filho sair de casa sem uma palavra, sem a proteção do Senhor. Porque lá na escola, infelizmente, tem amiguinhos que os pais eles não têm essa responsabilidade. E lá ele pode aprender coisas ruins. E eu tenho ensinado ele a falar, fala tudo, meu filho, por favor. Ele sabe que eu vou brigar, mas fala tudo, meu filho, não esconde nada. Não, mamãe, pelo amor de Deus. E tem coisas que eu fico assustada. E eu tenho que lembrar ele de quem ele é. O meu filho é comprado pelo sangue de Jesus. Ele aceitou a Cristo ano passado num teatro do Jeová Nissi. Cadê o irmão do Jeová Nissi? Geração de Dorcas. Eu sentada de um lado, Arthur sentado bem lá, que ele queria ficar na frente. Ele gosta da muvuca, ele. E quando eu pensei que não, o Arthur chorando, desesperado lá na frente. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? E eu esperei ele se acalmar, chamei ele, falei, filho, o que aconteceu? Aos 7 anos de idade, ele falou assim, mãe, eu entendi que eu preciso de Jesus. E ele ainda falou assim, eu não vejo a hora de morar no céu com ele. Eu falei, meu filho, calma. Por favor, calma. Calma que tudo tem um tempo. Eu fico até nervosa com as coisas aí de Jesus. Mas isso me torna uma mãe melhor do que você? Não. Eu tenho feito da maternidade, gente, uma missão de vida. Eu tenho feito disso uma missão de vida, porque eu quero que Arthur, em nome de Jesus, marque a geração dele. E eu tenho certeza que esses adolescentes aqui também entenderam essa mensagem. Vocês não têm ideia do que foi o derramar do Espírito Santo. Era adolescente sendo batizado no Espírito. Era adolescente entendendo que aquele lugar não pertencia a eles. E como o Senhor fez, como o Senhor moveu. Como o Senhor moveu naquele lugar. No terceiro dia, ontem à noite, foi lançado um desafio para eles. E eles tiveram que fazer o quê? Caçar o quê? Nós ensinamos para eles que aonde está o seu coração, ali estará o seu. Jesus é suficiente para eles. Vocês estão recebendo de volta em casa, amém? Uma geração que entendeu que Jesus é o quê? É suficiente. Rede social é suficiente? Querer ser igual a outra pessoa é suficiente? O que é suficiente para você? Eles entenderam que Jesus é suficiente na vida deles. Eles entenderam que Jesus é o caminho. Eita glória! Eles entenderam essa verdade. Que eles precisam buscar ao Senhor de todo o coração. Assim como eles estavam empenhados em ganhar o caça ao tesouro. Uns ficaram bravos, mas no final eles entenderam que assim como eles estavam buscando desesperadamente pelo tesouro, quem foi que ganhou? Qual era o tesouro?
A bússola, gente, era o tesouro. A bússola eles ganharam. A equipe azul, né? Achou a bússola? Que representava Jesus, que é o único que nos guia pelo caminho, pela verdade, pela vida. Porque Ele é a nossa bússola, amém? E hoje de manhã foi lançado um desafio. Assim como Jonas, ele reconheceu, ele voltou, ele obedeceu. Eita Jesus, ele obedeceu ao chamado, pregou em Nínive, toda a cidade se revoltou com a mensagem, foi isso? O que aconteceu? A cidade toda se arrependeu, toda a cidade se arrependeu. O que acontece quando eu reconheço Jesus na minha vida, que a rota que eu estou não é certa? Um dos maiores benefícios, que não é só sobre mim, sobre o que eu posso fazer, sobre a missão que eu vou, que eu anuncio. Quando eu entendo e obedeço a voz do Senhor, quando eu ando em obediência ao chamado do Senhor, toda uma cidade, ela foi transformada. Quando Jonas entendeu e mudou de rota, foi para Nínive, toda uma cidade foi transformada. E eles entenderam nessa manhã que quando eles são transformados, quando começa de dentro para fora, a minha casa é transformada, amém? Gente, eu não consigo ser o mesmo. É impossível ter esse encontro, é impossível andar em obediência e continuar sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas vontades, os mesmos desejos, fazendo as mesmas coisas que desagradam a Deus. É impossível. O Senhor, Ele faz novo todas as coisas. E o melhor de tudo, vidas também podem ser transformadas. E foi assim que aconteceu com a cidade de Nínive. E nós declaramos também sobre a vida deles, que é assim que vai acontecer no lar deles. Adolescentes mais dispostos a lavar louça, amém? Bico para varrer uma casa nunca mais, em nome de Jesus. Vão ser ligeiros demais para ajudar nos afazeres. Vão ser ligeiros demais lá na escola, concentradíssimos. Gente, vocês não estão entendendo o que foi que o Espírito Santo fez na vida desses adolescentes. Vocês não estão entendendo. Eita Jesus. Olha, vocês vão, mas vocês levam consigo uma missão: transformar o ambiente onde vocês estão. Porque eles também aprenderam que eles são sal e luz. E aonde tem treva, que a luz chega, toda a treva ela tem que sair, sim ou não? Sim ou não? E é assim que eles estão indo, estão brilhando. Brilhando, Jesus está radiante, aleluia. Esses dias houve festa no céu. Esses dias houve salvação, houve restauração, houve mudança de rota. Mas eu também quero lembrar você, responsável pelos que estão aqui. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Às vezes nós também, lá em casa, precisamos mudar de rota. Algo precisa mudar dentro da nossa casa. Eu falei que eu não ia chorar, eu queria chorar de novo. Quando nós andamos longe por um tempo da presença de Deus, e aí eu falei assim, eu vou voltar para a igreja. Jesus, eu preciso voltar a congregar. Arthur já estava com 4 anos. E paz, do fundo do coração, fomos a primeira vez, Arthur ficou incomodado, voltamos para casa, porque era assim, ele se incomodava, eu ia embora. Por favor, fique, acostume seu filho na casa do Senhor, não vá embora. Não faça isso. Vai correr, mas acostuma ele a congregar, a amar a casa do Senhor, assim como o salmista Davi fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele amava o templo, ele amava a casa do Senhor, então insista no seu filho. Na outra vez me arrumei e Arthur falou assim, eu não quero ir para a igreja, eu não gosto da igreja.
naquele momento, o Senhor me mostrou que eu precisava mudar de rota. Porque como era que eu ia dizer, meu filho, o sangue de Jesus não fala isso. Ele não via a mãe dele indo para a igreja. Ele não via na mãe dele amor pela presença mais do Senhor. Então eu não sei como é que está o contexto da tua casa, mas eu quero te dizer que hoje é noite de você mudar de rota, mudar o ambiente da tua casa, a atmosfera da tua casa. Isso está sobre a sua responsabilidade. Se você quer filhos curados, seja um pai e uma mãe curada. Se você quer ter um filho liberto, então seja você a liberdade em Cristo, em nome de Jesus, que Ele vê. Hoje, quando Arthur diz assim, não tem que não tem programação? Eu falei, meu filho, não dá para morar lá na igreja. Por ele não saía de lá. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me fez. Gente, o Senhor fez em nós milagres e curas. Mas primeiro nós precisávamos reconhecer aonde nós estávamos, a rota totalmente errada que nós tínhamos seguido. E quando nós voltamos à rota certa, nós vivemos cura, milagre e restauração. E temos um filho apaixonado pela presença do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei como é que está o contexto da tua casa, mas eu não posso sair daqui sem dizer, querido, muda essa rota. Recebe todos esses que estão aqui. Você que é responsável por eles, eu quero falar de uma forma bem específica. Você que é responsável por cada um que está aqui, ó. Se é preciso mudar de rota hoje, que em nome de Jesus, você faça isso, tome essa decisão. Mude o seu comportamento dentro de casa, seja mais atencioso. Busque a presença do Senhor juntos dentro de casa. Faça devocional, leia a Bíblia, ore com o seu filho, declare palavras sobre o seu filho. Se for preciso, peça perdão por toda ausência. Peça perdão por tudo. Sangue de Jesus. Peça perdão para o seu filho. Porque nós pais e mães responsáveis, nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo e a gente não sabe tudo. Mas eu creio no Senhor Jesus, que é capaz de transformar o meu lar, transformar a minha vida, transformar a minha mente e mudar o ambiente. Gente, pensa comigo. Eu não quero ir para casa hoje. Eu prefiro estar na rua do que voltar para aquela gritaria. Eu prefiro estar na rua, fazendo qualquer outra coisa, voltar para aquela gritaria, para um lugar vazio, onde ninguém nem olha para mim, ninguém me dá atenção. Mas eu creio que em nome de Jesus isso aqui não é o caso, amém? E se for, eu quero convidar você a vir até aqui na frente, nós vamos orar por você. Na autoridade de Jesus, nós vamos orar pela tua vida, crendo que lares vão ser transformados, crendo que lares vão ser restaurados em nome de Jesus, que pais vão entender essa mensagem e vão fazer a rota 180 e voltar para o Senhor. Dizer, Senhor, a minha casa pertence a Ti, a minha casa é o lugar da Tua habitação em nome de Jesus. E assim como Josué declarou, nós vamos declarar essa noite em nome de Jesus. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não me importa se os outros não querem, não me importa se os outros têm fugido, mas eu decido ensinar os meus filhos. Eu decido pagar um preço por eles, porque filho é herança do Senhor. E herança a gente não abre mão, herança a gente não negocia, herança a gente não troca. Herança a gente cuida, a gente se empenha, a gente se esforça. Em nome de Jesus, eu quero convidar você, pai. Eu não sei qual é o contexto da tua casa, mas hoje o Senhor quer te encontrar e quer sair daqui com você para fazer morada na sua casa. Em nome de Jesus, aleluia. Oh Senhor,
Deixa o Senhor falar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Tua presença. Aleluia. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa porque nós temos negociado a nossa geração, a nossa herança. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos trocado a Tua presença dentro da nossa casa. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Mas tem vidas aqui entendendo, Pai, e te convidando para voltar para casa com Ele, Jesus. Em nome de Jesus, lares sarados, em nome de Jesus. Vidas curadas, em nome de Jesus. Vidas prostradas no altar, em nome de Jesus. Nós não queremos estar em nenhum outro lugar, Senhor. Não queremos fazer nada, Senhor, sem a Tua direção. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Faz morada nesses lares, Senhor. Faz morada nesses lares, Senhor. Faz morada nesses lares, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua presença me Aleluia. Vários adolescentes, eu quero que você saia agora e vá abraçar seu responsável. Vá dizer o quanto você o ama. Vá agradecer por todo o cuidado. Você pode sair. Vai ao encontro do teu responsável. Vai ao encontro do teu responsável. Abraça, diz que ama. Diz, pai, mãe, eu sou diferente. Pode ir ao encontro do seu responsável. Pode ir ao encontro do seu responsável. Pode dar um abraço forte. Podem ir, meus amores. Podem ir. Diga, eu sou diferente porque o Senhor me encontrou. Eu sou mãe, eu sou diferente. Pai, eu voltei diferente. Eu não quero mais ser o mesmo, Pai. Pai, o Senhor me encontrou naquele lugar. Mãe, abraça e diz, eu quero te ajudar, meu filho. Eu quero caminhar contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Venha ao encontro do seu adolescente. Venha ao encontro do seu adolescente em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu um belo dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória, o dia com tua glória vale mais que mil.
a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. E para nós encerrarmos hoje, em nome de Jesus, nós vamos declarar juntos: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você entendeu isso, declara: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós não negociaremos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidar, que foi a nossa família. A nossa família é um projeto do Senhor e é Ele que vai edificar. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por esses 3 dias de cura. Obrigada por esses 3 dias de restauração. Obrigada, Senhor Jesus, por conservar essa geração, porque eles têm o privilégio, Senhor, de ouvir e aprender a Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos diante de pessoas que declararam pela fé que eles e sua casa vão servir ao Senhor de todo o coração. Não nos deixa, Senhor Jesus, trocar a Tua presença. Não nos deixa, Senhor Jesus, abrir mão desse bem tão precioso que o Senhor nos deu para cuidar, que é a nossa família. Que possamos estar posicionados, Pai. Que em nome de Jesus, ao chegar em casa, haja em nome de Jesus novidade de vida. Que ao chegar em casa, todo mal já saiu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha entrar com a Tua presença, trazendo luz em toda a escuridão. Toda casa sombria agora vai ter luz em nome de Jesus. É o que nós declaramos. Que não haverá mais adolescentes depressivos. Não haverá mais adolescentes ansiosos e com falta de amor. Porque o Teu amor vai transbordar nesse lugar, Jesus. O Senhor vai nos ensinar a amar os nossos filhos e a cuidar deles, Senhor. Porque foi o Senhor quem nos deu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós precisamos de Ti nessa caminhada, Pai. E nós não vamos retroceder. Nós não somos, Senhor Jesus, e não fazemos parte de um povo que retrocede, mas de um povo que avança em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça a sua família. Dá um abraço e diga: conta comigo. Você não está sozinho. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus abençoe a cada um. Que Jesus volte contigo para a tua casa em nome de Jesus. É uma nova história que o Senhor está escrevendo hoje no teu lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.